Agora, então, dividir aqui a tela. Esse PDF está no AVA, na aula 9. Vou começar aqui falando, né, o que é um ponto singular. A gente já viu lá que o ponto singular é um ponto em que P de x dá zero. E nós vamos ver aqui quando um ponto singular é regular. Então, como é que a gente verifica isso? A gente faz o seguinte. Vamos pegar um exemplo aqui, né? Esse aqui é uma equação de Bessel, por exemplo. O ponto x igual a zero é um ponto regular, já que P igual a zero é potência nula quando x igual a zero. Então, o que a gente costuma fazer? Pega isso aqui e divide por P para ficar no formato y duas linhas mais py linha mais qy igual a zero. Formato mais simplificado. E aí nós podemos ver que em alguns casos ainda dá para se resolver a equação. Então, o que acontece aqui? Nós vamos trabalhar, vamos pegar um exemplo aqui diferente. Aqui, ó. Aqui tem um ponto singular igual a zero. Podemos verificar que y igual a x ao quadrado e y2 igual a 1 sobre x são soluções linearmente independentes para x menor que zero e x maior que zero. Então, em qualquer intervalo que não tem origem, a solução geral é desse formato. Né? Então, y igual a c1x ao quadrado é a única solução limitada quando x tende a zero e é analítica em zero. Mas y é igual a c2x a menos 1 não é analítica em zero. O que aconteceu aqui? Existem duas soluções. Se eu substituir y por x ao quadrado, ele vai satisfazer isso aqui. Certo? Certo? Vai satisfazer isso aqui. E y igual a 1 sobre x também. Só que x ao quadrado, ela é finita ao redor do x igual a zero, que é um ponto singular. Mas 1 sobre x não. 1 sobre x vai tender ao infinito. Então, esse tipo de coisa pode acontecer, né? Então, o que nós vamos verificar? Vamos verificar esses tipos de solução. Geralmente, elas são soluções da forma x elevado a r. Que identificou que r igual a 2 e r igual a menos 1 satisfazem essa equação aqui. Um outro exemplo. Esse cara tem um ponto singular em x0 igual a zero, porque o p vai dar zero quando x igual a zero. Então, y igual a x e y2 igual a x2 são soluções linearmente independentes, ambas analíticas em zero e limitadas quando x tende a zero. Então, isso aqui, apesar de zero ser um ponto singular, né, ser um ponto em que p de x igual a zero, dá para se encontrar uma solução também analítica nesse caso aí. Então, continuando aqui, exemplo 4. Tenho novamente, 0 é um ponto singular, y igual a 1 sobre x e 1 sobre x ao cubo são soluções, né? Ou seja, r igual a menos 1 e menos 3. São ambas ilimitadas quando x tende a zero. Então, nós temos aí essa gama de opções, né? Podemos ter soluções que tendem a zero ou tendem a uma constante ao redor do ponto singular. Algumas soluções que tendem a infinito. Então, de olho nesse exemplo, vamos dizer o seguinte. Um ponto singular x0 é um ponto regular se p, q e r são polinômios. Então, esse limite é finito. Né? O que isso quer dizer? Quer dizer que o polinômio ele não é pior que 1 sobre x menos x0.
é que se P fosse alguma coisa sobre x menos x0, iria se cancelar aqui e dar finito. E Q não é pior que 1 sobre x menos x0 ao quadrado. Se eles forem funções mais gerais, então x menos x0 e x vezes P e x menos x0 ao quadrado são analíticas em x0. O que isso quer dizer? Quer dizer que tanto P quanto Q possuem expansões em série de Taylor, em que esses termos vão simplificar a expressão. Então, quando não é regular, é chamado de irregular. Nesse caso aqui, vamos trabalhar com os regulares. Então, vamos pegar um outro exemplo. Termina os pontos em que a equação da singular da equação diferencial. Aqui eu só quero identificar os pontos singulares. Então, novamente, o que é ponto singular? É quando P é igual a zero. Então, nesse caso aqui, x igual a 2 e x igual a 0. Né? São os pontos em que o P é igual a 0. P grande, né? Então, achamos aqui os pontos singulares. Ele é regular ou irregular? Então, a gente tem que verificar. Como que nós verificamos? Calculando aqui de limite lá, que a gente viu, né? P e QR são polinômios, então esses limites são finitos. Então, vamos lá. P, quem é Pzinho? Pzinho é Q sobre Qzão sobre Pzão. Então, reescrevendo aqui, dividir todo mundo por P, eu tenho essa equação. P, essa expressão, que é essa, né? É Qzão sobre Pzão e Rzão sobre Pzão. Para x0 igual a zero, temos. Então, eu faço x tender a zero. X menos x0 é x menos zero, né? Que vai ser x. Esse limite dá zero, é finito. E com Q também é finito. Então, se os dois dão finitos, x igual a zero é um ponto singular regular. Ele satisfez o teste A aqui. Para x0 igual a 2, fazemos x menos 2 vezes P quando x tende a 2. Isso vai dar esse limite que é infinito. Né? Se ele já deu infinito para o primeiro caso, então ele é irregular. Não precisa nem fazer o com x menos 2 ao quadrado vezes Q. Então, qual é a receita de bolo aqui? A receita é: pega a equação, verifica onde P é igual a zero e calcula os limites e verifica se é finito. Quando eles forem polinômios. Tá, e se não for polinômio? Vamos olhar esse caso aqui que tem cosseno e seno. O único ponto singular é x0 igual a π sobre 2. Então vamos olhar para as funções. Se eu dividir por x menos π sobre 2, desculpa, aqui é aquela expressão da letra B, né? X menos x0 vezes P e x menos x0 ao quadrado que x. Então vamos olhar. X menos π sobre 2 vezes P é igual a cosseno sobre x menos π sobre 2. Então o que aconteceu aqui? Peguei esse cara, dividi todo mundo por ele, ficou aqui embaixo x menos π sobre 2 ao quadrado. Quando multiplicou por x menos π, cancelou um quadrado, ficou só um termo embaixo. E esse do seno aqui, né, ele está ao quadrado aqui, x menos π sobre 2 ao quadrado. Também tem um ao quadrado aqui embaixo, cancelou totalmente, ficou só o seno de x. Então, o que aconteceu? Cosseno de x, ele tem uma expansão ao redor de π sobre 2. Que o que vai acontecer? Ele vai cancelar o 1 grau da expansão com o de baixo e vai continuar tendo expansão em série de Taylor. Então, olha o que acontece. Cosseno de x é analítica em x0 igual a π sobre 2. Isso aqui é a série de Maclaurin quando está centrada no zero. Substituindo x por x menos π sobre 2, nós vamos ter essa expressão, né? A partir do n igual a zero. Quando n igual a zero, 2n mais 1 igual a 1. Então, o primeiro termo vai ter x menos π sobre 2. O próximo termo vai ser x menos π sobre 2 ao cubo. O próximo, x menos π sobre 2 à quinta. E assim por diante.
Então, quando eu dividir todo mundo por x menos π sobre 2, vai ficar a expressão dessa forma aqui, ó, que ainda é uma série de Taylor analítica, né? Ainda é uma expansão convergente. Então, nesse caso aqui, apesar de não ser um polinômio para fatorar e cancelar, a expansão em série de Taylor cancelou cada termo. Então, ela continua sendo analítica. Né? Então, repetindo. Qual é o processo aqui? Primeiro, como identificar se um ponto é singular? P igual a zero. Né? P de x igual a zero. Segundo, como identificar se é singular regular? Aqui estão os itens, né? Se for polinômio, esses limites têm que ser finitos. E se não, essas expressões têm que ser analíticas, né? Então, o que eu vou fazer? Vou fazer a expansão de P centrado no x0 e a expansão de Q centrado no x0 também. E analisar se esse produto vai ter ainda uma expansão analítica, né? Convergente para séries. E aqui a equação de Euler como exemplo. Então, temos a equação diferencial chamada de Euler, né? Alfa e beta constantes reais. Então, quem é um ponto singular? Eu já vou olhar aqui, ó. P igual a zero é x igual a zero. Em qualquer intervalo que contém origem, a equação diferencial tem uma solução geral da forma y igual a C1, y1x mais C2, y2x, onde y e y2 são linearmente dependentes. Né? E vamos verificar, supor que y igual a x elevado a r. Então, fazemos essa suposição e substituímos na equação essa expressão. Então, substituindo y por x elevado a r aqui, vamos ter essa expressão. Aqui era um y, aqui era um y, aqui era um y. Então, derivando duas vezes, vou ter isso aqui. Derivando uma vez, vou ter isso aqui. E esse aqui só repetindo. Colocando x em evidência, eu vou ter essa equação. Ou seja, isso aqui é igual a zero, quando o que está dentro do colchete é igual a zero. Logo, meu objetivo aqui é encontrar as raízes. As raízes para que esse termo seja, para que essa expressão seja nula, né? Fazendo as contas, nós vamos ter menos alfa menos 1 mais ou menos raiz de alfa menos 1 ao quadrado menos 4 beta sobre 2. Logo, esses raízes vão dar uma solução desse tipo. Como isso aqui é um polinômio de grau 2, nós vamos ter três possibilidades. A primeira é duas raízes reais distintas. A segunda é duas raízes reais iguais. E a terceira são duas raízes complexas conjugadas. Analisemos os três casos. Raízes reais distintas. Nesse caso é simples. Y igual a C1 x elevado a R1 mais C2 x elevado a R2, onde R1 e R2 são encontrados pela expressão. Exemplo, temos aqui essa equação. Né? Nesse caso, passo 2 dividindo todo mundo. Então, alfa é igual a 3 sobre 2, beta é igual a menos 1 sobre 2. Logo, tem essa expressão aqui, né? Isso é igual a zero quando R é igual a meio ou R é igual a menos 1. Então, achei a expressão simples, direto. Basta substituir o y por x elevado a r e achar o r que satisfaz a equação. Um segundo caso aqui são quando as raízes são reais iguais. Nesse caso, nós só teríamos um R1 e então seria cx elevado a r. Estaria faltando uma segunda solução. Então, o que nós temos que fazer? Para encontrar essa outra solução, pode-se fazer aqui, ó, y2 igual a g de x, x elevado a r1.
né? E vamos tentar achar esse G aqui. Substituindo na EDO, utilizando que x elevado a R1 é uma solução, vamos ter essa expressão aqui. Ok? Chamando G' de H, temos uma ideia de equações separáveis. Então, H é igual a 1 sobre x. Bem, como G' é igual a 1 sobre x, então G é igual a log. Então, uma segunda solução, quando as raízes são iguais, seria x elevado a R1 log x. Então, para x maior que zero, outra solução seria y de x igual a C1 mais C2 log x, x elevado a R1. Então, acrescentou um outro termo aqui, quando as raízes são iguais. Seguindo o exemplo, considere y igual a x elevado a r. Então, substituindo ali o y por x elevado a r, já colocando em evidência o x elevado a r, vamos ter a expressão R2 mais 4R mais 4 igual a zero. Então, R1 igual a R2 igual a menos 2. Raízes iguais. Logo, a expressão dela vai ser x elevado a R1, que é o menos 2, C1 mais C2 log x. Então, novamente, é um método simples, né? Muito parecido com o método do polinômio característico, né? Para coeficientes constantes, que a gente vê em cálculo 2. Só mudou um pouquinho, que agora tem um log. Para raízes complexas, né? R vai ser lambda mais I mi, e R2 vai ser lambda menos I mi, né? Onde mi é não nulo, para esse aqui ser complexo, e é a unidade imaginária. E nesse caso, xr é igual a R elevado a R log x, né? Uma maneira de você expressar uma potência complexa. Então, como é que vai ser a solução? X elevado a R1 pode ser escrito dessa forma, onde E elevado a lambda mais I mi vai ser E lambda log x. Isso aqui é um valor qualquer, né, real. E elevado a I mi log x vai ser o E elevado a I θ, ou seja, cosseno θ mais I seno θ. No caso, θ é igual a mi log x. Então, vai ser essa expressão aqui, né? E elevado a log x vai ser x. Então, x elevado a lambda, cosseno de θ, onde θ é igual a mi log x mais I seno log x. Como nós estamos interessados somente na parte real da solução, nós vamos deixar de lado essa parte complexa e escrever uma solução nesse formato. C1x lambda cosseno mais C2x lambda seno, como a gente fez também no cálculo 2. Então, nesse exemplo 3 aqui, vamos resolver, né? Como é que a gente resolve? Substitui y por x elevado a r, encontra as raízes são complexas, logo elas estão nesse formato. Mi é igual a mais ou menos mi igual a 1, né? Lambda é zero, então x elevado a zero vai dar, como está aqui, né? X elevado a zero dá 1, então ele não aparece aqui, mas ele está lá na solução também. Então nós temos esses três casos, né? Raízes reais distintas, raízes reais iguais e raízes complexas. Nesse caso aqui, ó, solução geral da equação de Euler em qualquer intervalo que não contém origem em determinado raiz R1 e R2 da equação. Tá ok. Nós podemos verificar o seguinte, que a solução ela não é somente para a parte positiva de x. Ela vai se comportar da mesma forma na parte negativa também. Se você considerar o módulo. O livro do Boyce tem a demonstração dessa afirmação. Vocês podem olhar lá com mais calma depois. Não vou me deter nisso. E chegamos ao final desse PDF. Ok, então essa aqui é a parte teórica. Vamos dar uma resumida nela.
resumindo, quando P na equação, esse P aqui é igual a zero, a gente diz que o ponto é singular. Ele vai ser regular, um ponto singular regular, se as condições A e B aqui forem satisfeitas, né? Se P e Q e R forem polinômios, então os limites que estão aqui são finitos. Se não, essas expressões têm que ser analíticas. Ou seja, expande P em série de Taylor centrada no x0 e vê se ainda é analítica, né? Se ainda está no formato de um polinômio de grau infinito, que é a expansão em série de Taylor. E quando temos pontos singulares regulares, podemos resolver usando a substituição y igual a x elevado a r na expressão. E feito isso, nós achamos três casos. Raízes reais distintas, onde a expressão é desse formato. Raízes reais iguais, onde a expressão é nesse formato. E raízes reais complexas, onde a solução é nesse formato. Então, essa é a matéria de hoje. Vamos ver agora alguns exercícios. Alguém quer perguntar alguma coisa? Professor, eu só fiquei com dúvida na hora que você falou para expandir a função uma série. Isso eu teria que meio tabelado ou faria na hora? Você faz na hora, né? Na verdade, quando você já fez várias vezes, você já sabe qual é a expansão do seno, do cosseno, da exponencial, do log, pela experiência, né? Mas, normalmente, a gente não grava tudo. Então, você pode fazer a expansão na hora ali. E a expansão é aquela fórmula que usa a derivada e o n fatorial embaixo. Ah, tá. Eu vou dar uma olhada nisso, que eu não estou lembrando. É aquela expansão da forma a enésima derivada de f no ponto x0 sobre n fatorial vezes x menos x0 elevado a n. Que é um somatório com n de 0 a infinito. Mas, enfim, se você tem f, você tem a expansão em série de Taylor. É só usar a fórmula lá. Eu vou pegar um Beleza. exemplo aqui no exercício em que isso vai ficar mais claro. Ok? Aham, obrigado. Alguém tem mais alguma dúvida antes de eu passar para o exercício? Então, vamos seguir aqui. Aqui, ó. Encontre a solução da equação diferencial com valores iniciais e desenhe seu gráfico. Então, aqui está a minha equação diferencial. Está aqui. Aqui estão as condições iniciais. Então, eu tenho aqui um P igual a zero quando x igual a zero. Então, eu tenho um ponto singular. Todas as expressões são polinomiais, então vou verificar os limites. Então, limite de como x0 é igual a zero, x menos x0 é só o x, né? Então, faço o limite quando x tendendo a zero de x, px. Quem é o px? É o x sobre 2x ao quadrado. Então, vai ficar x vezes x sobre 2x ao quadrado. Esse limite vai dar meio, que é finito. Fazendo também com x ao quadrado qx, vai ser limite com x tendendo a zero de x ao quadrado, r sobre p. O r é menos 3. O p é 2x ao quadrado. Então, o x ao quadrado aqui de cima vai cancelar com esse aqui de baixo e vai dar menos 3,5, constante. Então, os dois finitos, né? Ou seja, x igual a zero é um ponto singular regular. E eu botei o originário aqui, né? É regular. Então, vamos lá. Como é que a gente resolve essa equação, então? Y igual a x elevado a r. Substituindo nas equações, nós vamos ter. Então, pega aqui o y, faz x igual a r aqui, né?
Derivando duas vezes vai ficar r vezes r menos 1, x elevado a r menos 2. Substituindo aqui, vai ficar r vezes x elevado a r menos 1. E aqui fica x elevado a r. Então, x elevado a r menos 2 vezes x ao quadrado vai ficar x elevado a r. X elevado a r menos 1 vezes x, x elevado a r. Colocando x elevado a r em evidência, nos sobra o quê? Essa expressão igual a zero, né? Eliminando x elevado a r, que vai dar esse polinômio onde as raízes são 3/2 e menos 1. Ou seja, soluções nesse formato, como nós vimos lá no exemplo. Então, agora vamos olhar as condições de contorno, né? Vimos que y1 é igual a 1. Olha aqui, ó, y1 igual a 1. Então, eu vou pegar essa expressão, vou substituir x por 1, vai me dar c1 mais c2 igual a 1. Derivando agora a função y, eu vou ter c1, 3/2 x elevado a meio, né? Porque passou o expoente para frente multiplicando e subtraiu 1, mais c2 vezes menos 1, x elevado a menos 2. Substituindo 1 no x agora, eu vou ter 3c1 sobre 2 menos c2 igual a 4, que é essa condição inicial aqui. Ou seja, tem um sistema, esse sistema é fácil de resolver, vai dar c1 igual a 2, c2 igual a menos 1, logo, a minha solução é dada por essa expressão. Então, eu achei a expressão substituindo y por x elevado a r, identificando os r's, coloquei naquele formato lá da teoria, né, que são raízes distintas e reais, e encontrei o C1 e C2 usando as condições de contorno. O valor inicial, né, nesse caso. Então, o gráfico vai ficar nesse formato aqui, ó. Então, alguma dúvida até aqui? Não, fica bem mais fácil de visualizar todo o processo com esse exemplo. Confesso que eu fiquei meio confusa no início, mas agora eu consegui entender. É bom sempre dar uma olhada antes no material, né? Esse material já está lá, e aí eu venho só com mais foco nos exercícios, que aí já está um pouco mais fixado, né? Aí as dúvidas a gente vai tirando. Que a parte teórica, a parte teórica ela é muito geral, né? Eu vou a partir de hoje focar mais em exemplos e exercícios. Show. Valeu, professor. Falou. Então, questão 2, equação de Bessel, encontre os pontos singulares e determine se são regulares ou irregulares. Então, primeiro passo, identificar quem são os pontos singulares. Pontos singulares, P igual a 0, só é 0 no x igual a 0. Então, ok. Encontrei o singular. Agora, é regular? São todos polinomiais, né? P, Q e R. Então, o P, ele vai me dar 1 sobre x. Quando esse Pzinho vai ficar 1 sobre x, né? Quando eu faço o limite de x tendendo a x0, x menos x0, lembrando que x0 é 0 aqui, vai ficar um x em cima com um x embaixo, vai cancelar, vai dar 1. Então, ele é finito. O Q, mesma coisa, né? Aqui eu tenho x ao quadrado em cima, x ao quadrado embaixo. Vai multiplicar x ao quadrado aqui, vai cancelar o x ao quadrado. X vai tender a 0, isso vai dar menos ni ao quadrado. Então, é finito também. Logo, o ponto 0 é regular, né? Que os limites vão dar finitos, que é a nossa condição lá, B, daquela expressão lá que a gente viu na teoria. Então, quem são os pontos singulares? 0. Só tem 1. E é regular, porque os limites estão finitos. P, Q e R são polinomiais. Ok? Isso aqui era só para determinar se é singular ou regular ou não. Questão 3. Encontre os pontos singulares e determine se são regulares ou irregulares. Então, essa aqui é a expressão um pouco mais complexa.
Mas é o mesmo procedimento. Tudo aqui é polinomial. X mais 2 ao quadrado, x menos 1. Quando que isso se anula? Quando o x é igual a menos 2 ou quando o x é igual a 1. Então, tem dois casos. Vou analisar separadamente. Quando o x é igual a menos 2, o pzinho vai ser 3x menos 1 sobre x mais 2 ao quadrado, x menos 1. Você já pode cortar x menos 1 por x menos 1 aqui, né? Não vai fazer diferença nenhuma. E quando calculo o limite, x mais 2 vezes p de x, aqui embaixo tem um quadrado, e aqui em cima vai ficar elevado a 1. Não vai cortar. Então, quando x tender a menos 2, aqui embaixo vai tender a 0, e essa expressão vai tender a infinito. Logo, menos 2 é irregular. É ponto singular, mas é irregular. Para x0 igual a 1, nós vamos ter essa expressão aqui, né? É a mesma expressão de cima, do p. Só que nesse caso, o limite vai cancelar o x menos 1 com esse x menos 1 aqui. Então, quando o x tender a 1, isso aqui vai tender a 0, que é finito. Fazendo com Q também, né? O Q vai ser o R sobre o P. Fazendo isso, eu vou ter essa expressão. Limite, quando x tende a 1, de x menos 1 ao quadrado. Lembrando que multiplica o Q está ao quadrado. Vai cancelar um cara aqui de baixo e ainda vai sobrar 1 em cima. Né? Então, ele vai dar 0 também. Logo, os dois são finitos. Esses dois limites são finitos. Então, concluímos que 1 é ponto singular regular e o menos 2 é ponto singular irregular. Então, novamente, é uma receita de bolo para seguir. Você vê onde P é igual a 0, são os singulares. Para verificar se é regular, você calcula os limites, se for polinomial. E aí você vai encontrar se for finito é regular, se não for é irregular. Professor, Oi? mas na prática, por exemplo, se eu estou achando um ponto singular regular ou singular irregular, isso me diz o que na prática? Tem a ver com convergência E se for ou um ponto não? regular, eu consigo encontrar uma solução ao redor daquele ponto. Irregular não, né? Irregular, não. A gente nem vai Entendi. estudar os casos irregulares. Ok? Beleza. Obrigado. Então vamos olhar para esse caso aqui. Ó. Encontre os pontos singulares e determine se são regulares ou irregulares. Olha que interessante. Ó. P é um seno. Onde o seno se anula? Em infinitos pontos. Então como é que eu vou fazer para verificar? Só dá um pouquinho de criatividade. Quando que o x0, o p de x0 vai ser 0? Vai ser quando o x igual a k vezes π. Um k inteiro. Seno de 0 é 0, seno de π é 0, seno de 2π é 0 e assim por diante. Então, fazendo p de x igual a q sobre p, é x sobre seno. Limite de x menos x0 de p de x é igual a limite de x menos x0 x sobre seno x. Só que, peraí, seno é uma função periódica, ela se repete. Além disso, ela é uma função ímpar. Isso quer dizer o quê? Que p de x é igual a menos p de menos x. Então, o que vai acontecer? Se o k for par, seno de x menos x0 é igual a seno de x. O que isso quer dizer? Seno de x é igual a seno de x mais 2π, ou mais 4π, ou mais 6π, ou menos 2π, ou menos 4π. Porque ela é uma função periódica, e o período é 2π. Então, ela se repete a cada 2π. Ou seja, se o k for par, ela se repete. Então, se eu substituir seno de x por seno de x menos x0, você vai ter o quê? Você vai ter essa expressão aqui, ó. Limite quando x tende a x0 de x, x menos x0, seno x menos x0.
Isso aqui é um limite fundamental trigonométrico, né? Seno de x sobre x, quando x tende a zero, dá 1. Né? Quando x tende a x0, então x menos x0 tende a zero. Ou seja, isso vai ser 1, essa expressão aqui vai dar 1, o x vai dar x0, então ele vai se pá. Tá. Se o k for ímpar, o seno vai mudar de sinal. Porque se o seno de 0 até π é positivo e de π até 2π é negativo. Se eu deslocar só π para o lado, ou um número ímpar de π, ele vai trocar de sinal. Então, o que vai acontecer é que isso aqui vai dar menos 1 em vez de 1. Mas também é finito. Então, nesse caso aqui, os dois limites dão finitos, né? Ela tem uma expansão em série de Taylor, que você pode fazer de seno de x menos x0. Você pode expandir a série de Taylor nesse caso aí também, com... como é que fala? Centrada em x0. E você vai cancelar um termo com x menos x0 e vai ficar analítico nesse caso aí. Então, os dois pontos são singulares e todos os pontos são singulares e são regulares, né? Porque essa expressão continua dando limites finitos ali. A mesma ideia para o Q aqui. Ok? Ok aqui? Ok. Esse outro aqui é um exemplo grande, mais detalhado. E é para achar quais valores de f que as soluções tendem a zero quando x tende a zero. Aqui é bem simples de se fazer. Você vai deixar... Não vou fazer, porque o tempo está acabando e o exemplo aqui é simples. Só é um pouco trabalhoso. A ideia é verificar se ele é um singular regular. E, sendo regular, as raízes têm que ser reais e positivas. Porque quando tem um x elevado a r e r positivo, quando o x tende a zero, ele vai dar zero. Se o r for zero, vai dar 1. E se for negativo, ele vai para o infinito. Então, o meu objetivo aqui é encontrar o alfa tal que as raízes sejam reais e positivas. É só seguir esse processo aqui. Praticamente é uma análise de sinal. Tá lá no AVA para baixar esse PDF. Alguém quer perguntar alguma coisa? Se não, a gente termina aqui. Então, até a próxima aula, galera. Obrigada, professor. Até, Nada. professor. Valeu. Tchau. Valeu, professor. Valeu, tchau, tchau.